Lá, yararará. Opa! Pronto. Só ajustando aqui. Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui para resolver a Unicamp do ano passado, para servir como material de apoio, para servir para você tirar o perfil da prova, né? Para você perceber como que eles gostam de cobrar, como que eles gostam de perguntar. A primeira fase da Unicamp é o que todas deveriam ser, né? Ou seja, clara, tranquila, direta, às vezes com enunciados longos, mas as contas simples, como toda a primeira fase deveria ser. Uma primeira fase clássica. Então nós vamos resolver aqui, para você sentir o perfil da prova, as questões que têm a ver com física, as questões concernentes à física. São 12, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 62, 63. 3, 6, 9, 10, 11 na verdade. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Não, 12 questões. 12 questõezinhas aqui que a gente vai resolver da Unicamp. Num vídeo sem correria, com calma, com tranquilidade, né? Às vezes a gente grava alguns vídeos mais compactos. Esse não é o caso. Então vamos para a questão 40. Vamos resolver a questão 40 aqui, ó. Questão 40 tá aqui, ó. Situado na costa peruana, Charquillo, o mais antigo observatório das Américas, é composto por 13 torres que se alinham de norte a sul ao longo da colina. Em 21 de dezembro, quando o solstício... quando ocorre o solstício de verão no hemisfério sul, o Sol nasce à direita da primeira torre, sul, na extrema direita, a partir de um ponto de observatório definido. À medida que os dias passam, a posição que o Sol nasce se desloca entre as torres, rumo à torre esquerda, observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul, o Sol nasce à esquerda da última torre, na extrema esquerda, e à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita, para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Sabendo que as torres de Chancrillo se posicionam ao longo de 300 metros no eixo norte-sul, a velocidade média com a qual a posição do nascer do Sol se desloca através das torres é aproximadamente... Então aqui uma descrição, né, da posição aparente do Sol nos solstícios, nessa cidade, onde ocorreram edificações que marcam essas posições, que são as torres. As torres são distantes umas das outras 300 metros. E ele pergunta qual é a velocidade média, né, através das torres. Então, o que acontece? De 21 de dezembro até 21 de junho, então deixa eu colocar aqui, 40. De 21 de dezembro até 21 de junho, são 6 meses, né? Aproximadamente 180 dias. Ele pediu a velocidade média em metros por dia. Então é o clássico, ΔS sobre ΔT. Primeira fase da Unicamp sempre tem um ΔS sobre ΔT. ΔS 300 metros entre as torres. E o ΔT 6 meses, 180 dias. O que dá aproximadamente 1,6 metros por dia. O Sol, né, a posição aparente do Sol varia. E aí nós temos a alternativa B. Então essa daqui para aquecer as turbinas, né? É clássica, mas ΔS sobre ΔT, sempre ele. Tá bom, agora então vamos partir direto para a próxima, que é a 41. Então ele diz assim na 41. Recentemente a Agência Espacial Americana anunciou a descoberta de um planeta a 39 anos-luz da Terra, orbitando uma estrela anã vermelha que faz parte da constelação de Cetus. O novo planeta possui dimensões e massa pouco maiores que as da Terra e se tornou um dos principais candidatos a abrigar vida fora do sistema solar,
né? Um dia a gente vai ter que ter essa coragem. Considere que esse novo planeta, o raio desse planeta é 2 vezes o raio da Terra. Ele só tem o dobro do tamanho da Terra, o que é pouco em termos astronômicos. A massa do planeta é 8 vezes a massa da Terra. Tá bom, aí ele fala sobre a gravidade, que a gente sabe calcular, que nem o campo elétrico, Gzão é mão sobre R ao quadrado. E ele quer saber a aceleração da gravidade na superfície do novo planeta. Então é a aplicação da equação do campo gravitacional 2 vezes, né? Vamos fazer aqui, ó. Olha só, primeiro para a Terra. Ó. Gravidade da Terra, que é igual a 10, é igual a G, massa da Terra, sobre o raio ao quadrado da Terra. Gravidade desse possível planeta, Gzão, só que no lugar da massa do planeta, eu vou colocar 8 vezes a massa da Terra, que é o que ele passou no enunciado. E em vez de colocar o raio do planeta, eu vou colocar 2 vezes o raio da Terra, ao quadrado, que é o que ele passou no texto, ele tem o dobro do raio. Isso aqui vai ficar, olha só, G8e massa da Terra sobre 4 raio da Terra ao quadrado. Corta aqui, dá 2. E aí a gente vai chegar... Opa, mas peraí. Olha só. Cadê minha outra canetinha aqui, ó? Ó, vou separar essa grandeza aqui, ó. É igual a essa grandeza aqui. Então isso aqui é 10. Conclusão. Olha só como é que vai ficar a resolução final. A gravidade desse planeta, ó, 8 por 4 era 2. Vezes esse monstro fagocitante rosa, que é 10. Então esse planeta vai ter a dobro da gravidade da Terra. Teríamos que nos adaptar, né? Teríamos que ser mais musculosos, né? Ao longo do tempo. Alternativa B, uma das possibilidades aí, a questão 41 sobre gravitação. Então você vê o salto que aconteceu, né? De uma questão ΔS sobre ΔT minimamente importante para uma discussão de gravidade clássica sempre presente. Agora olha só a questão 42, também ligada à astronáutica, que eu acho demais. Ela diz o seguinte, ó, o primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado ao espaço em 2017, para que ocorresse o aumento da oferta de banda larga, de frequências de rádio. O foguete que levou o satélite do Centro Espacial Kourou na Guiana Francesa. Ele deu a massa do satélite, que é 6 vezes 10 a terceira quilos, e deu a velocidade orbital, 3 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tá? Ele quer saber o trabalho da força resultante sobre o satélite para levá-lo até sua órbita. Então ele quer saber qual foi o trabalho que foi necessário para levá-lo até a própria órbita. Olha só, outra questão bastante ousada, bastante interessante sobre astronáutica, sobre astrofísica. Deixa eu ajeitar aqui minha base aqui para a gente fazer. Então, olha só, ele deu a massa do satélite, né? E ele pergunta qual foi o trabalho resultante para colocá-lo naquela posição. A gente vai usar o que aqui? Nós vamos usar o famoso TEC. Lembra do TEC? O TEC é o Teorema de Energia Cinética, que você acaba encontrando a partir de Torricelli. Olha só, deixa eu fazer essa brincadeirinha rápida. Olha, isso aqui é Torricelli. Multiplica por m sobre 2. Em todo lugar, ó, m sobre 2. Você vai ter energia cinética final, energia cinética inicial, ó, corta aqui, ó. Massa vezes aceleração é força, vezes a distância é trabalho. Então olha que legal. TEC, trabalho resultante é a variação da energia cinética. Própria equação de Torricelli dinamizada, digamos assim, para o campo das energias. E ele pergunta justamente o trabalho da força resultante, de lançamento do satélite. Ora bolas, trabalho resultante vai ser energia cinética final do satélite menos energia cinética inicial do satélite, que é 0, né? Que a gente supõe que o satélite tenha sido lançado do repouso. Ou seja, nós temos que acrescentar toda a energia cinética a partir da explosão e a partir do lançamento. Aí ele deu tudo, é só fazer a conta. A massa é 6.000, velocidade é 3.000, e aí você encontra um trabalho resultante aqui de 27 vezes 10 a nona
joules ou 27 gigajoules para colocar esse satélite em órbita. É a alternativa C. Olha que admirável essa prova, hein? Começou suave, ΔE sobre ΔT, e agora já fez uma cobrança profunda em gravidade. Campo gravitacional e teorema da força resultante aplicada à astronáutica. Essa é a Unicamp, amiguinho. Essa é a Unicamp. Tem que respeitar. Agora vamos pro próximo aqui, o 42. Agora vamos fazer o 42. Aliás, vamos fazer seguidamente até o 48 agora. Vamos lá, agora é a próxima, 43. 43. Ah, essa aqui é tranquila. Olha só 43. Vamos ler. Em junho de 2017, desculpa aí. Uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos, lá em Phoenix, no Arizona. O que aconteceu? O ar ficou menos denso, né? E isso diminui a força de sustentação da aeronave em voo. Essa força vertical de baixo para cima está associada à diferença de pressão ΔP entre as partes inferior e superior do avião. Aí ele deu a massa total do avião e ele pergunta, sendo a área efetiva de sustentação 500 metros quadrados, ele quer saber qual a variação de pressão. Essa aqui é fácil, gente. Pressão é força sobre área. A força é o peso da aeronave vezes a gravidade. Então é 3 vezes 10 a quinta vezes 10. 3 vezes 10 a sexta. Dividido pela área em metros quadrados. Aí você faz a continha. Tá? Eu vou fazer aqui para você. Mas esse aqui é bem tranquilo. Então, ó. Esse aqui é o 43. Então o 43 ele diz o quê? Olha só. Ele quer saber a variação de pressão. Então é a força-peso sobre a área. Então vai dar, quer ver? Ó, 3 vezes 10 a sexta, que é o peso do avião. Massa vezes a gravidade, dividido por 5 vezes 10 a segunda. Isso aqui vai dar 0,6 vezes 10 a quarta. Que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a terceira Pascal. Que é a alternativa B. Questão também clássica, né? Exigindo que os alunos tivessem o conhecimento de pressão. Agora o 44. 44 é potência. Olha lá o 44. Ele fala sobre gelo combustível, gelo do fogo, como são chamados os hidratos de metano, que se formam a temperaturas muito baixas. São encontrados geralmente no fundo do mar. E tem uma considerável reserva de gelo combustível no planeta, que pode se tornar um dia uma boa fonte alternativa de energia, né, os gelos de metano. Aí ele fala que uma certa massa de gelo de metano libera uma energia de 7,2 megajoules. É correto afirmar que essa energia é capaz de manter aceso um painel de LEDs de potência 2 kW, ou mesmo chuveiro, né? Chuveiro também é 2 kW, chuveiro pequenininho, por um intervalo de tempo igual a... Então isso aqui é bem tranquilo, né? Porque é PET. Então isso aqui é PET. Aí quer saber o tempo, então, a potência, energia pelo tempo. Então o tempo é energia dividido pela potência. Aí qual que é a energia? Ele deu energia 7,2 megajoules, 10 a sexta. E a potência é 2 kW, 2 vezes 10 a terceira. Fazendo essa conta aqui, ó, dá 3,6 vezes 10 a terceira segundos. 3.600 segundos. 1 hora, famosa 1 hora. 1 hora você tem então a alternativa C. Alternativa C, 1 hora na questão 44, clássica de potência. Maravilha de potência aqui. Olha só 45. 45 exigente, hein? Olha lá. Um conjunto de placas de aquecimento solar eleva a temperatura de 500 litros, né, de água de 20 até 47. Então já temos aqui a variação de ΔT 27 graus em algumas horas. Se no lugar das placas solares fosse usada uma resistência elétrica, quanta energia elétrica seria consumida para produzir o mesmo aquecimento? Adote 1 kg por litro para a densidade da água, o calor específico 4.000, né, joules por quilo grau Celsius. E além disso, 1 kWh 10 a terceira watts vezes 3.600. Então deixa eu ver, ele quer saber qual que é a energia associada a esse processo aqui de aquecimento dessa quantidade de água.
Tá? Ele quer saber qual que seria a energia elétrica associada. Vamos fazer. Então o que que é esse aqui? Achei que era mais difícil, mas vamos lá. Primeiro vamos fazer a parte térmica, né? Que é um Quimacete. Quimacete clássico. Só que vamos trabalhar no sistema internacional, com atenção. Então a massa 500 quilos, então ó, 500, 5 vezes 10 a segunda, quilos, né? 1 litro é 1 quilo, então 500 litros, 500 quilos. Calor específico da água, 5 vezes 10 a terceira, 4.000 joules por quilo. Né? Passando já a caloria para joule, que é 1 para 4, e depois vezes 1.000 para sair por quilo. Vezes a variação de temperatura, que é 27 graus. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou fazer agora aqui, vou fazer essa conta, a gente vai ter ali a coisa de 5,4 vezes 10 a sétima joules. Só que ele quer saber em termos de quilowatt-hora. Então tá bom, então, ó, calor em quilowatt-hora, como se ele fosse oriundo de um circuito elétrico, é 5,4 vezes 10 a sétima vezes 1 kWh. Oh, eu não sei o que é 1 kWh. Não tem problema, ó. 1 hora, 3.600. 1 kW, 1.000. Então, 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta, 3,6 megajoules. 5,4 por 3,6 dá o famoso 1,5, né? Famoso 1,5. Aí corta aqui, ó, dá 1,5 vezes 10. Então a gente vai ter 15 kWh a energia elétrica equivalente, alternativa A. De amor e amizade. Muito legal, galerita. E agora mais um clássico aqui, vamos ver. Muitas questões aqui, vamos até a 48. Olha só, questão 46, essa aqui é de eletricidade, vamos ver, ó. Nos últimos anos, materiais exóticos como isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa investigação científica. Esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Olha que louco! Em geral é isolado por fora e conduz por dentro, né? Esses aqui conduzem por fora e são isolados por dentro. Se ele fosse metido a diferente potencial U, teríamos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura abaixo. Nessa situação, a razão, intensidade da corrente em S, dividida pela intensidade da corrente em V, onde seja IS, que atravessa a porção condutora, e a corrente IV, que atravessa a porção isolante do material vale. Então, peraí, deixa eu ver, ó, ele deu aqui a fonte, tá? Deixa eu ver se ele deu a DDP, não deu. E ele quer saber o quê? Qual que é a razão entre as correntes elétricas destes dois resistores que estão em paralelo, ou seja, clássico dos clássicos. Vamos lá, olha só. Então esse aqui, só para colocar aqui, esse aqui é o 46. Isso aqui é a famosa divisão de corrente, né? Ele diz o seguinte, ele fala que tem dois resistores em paralelo, que seria o material lá com a casca e com o seu interior. O RS, ele é 0,2. O RS, 0,2 ohms. E em paralelo com esse tem o RV, que é 100 ohms, que seria a casca e o interior. E ele quer saber qual que é a razão entre IS e IV. Super fácil, ó. Eu vou chamar de X a maior corrente que está na menor resistência, ó, X. Quantas vezes o 100 é menor do que o 0,2? Quantas vezes o 100, aliás, o 100 é maior do que o 0,2? O 100, ele é maior do que o 0,2 500 vezes, né? Ó, 0,2 vezes 100 dá 20. Então 500 vezes, essa resistência aqui é 500 vezes maior. Então a corrente aqui vai ser 500 vezes menor. Tá? Então aqui eu vou chamar de X e lá em cima eu vou chamar de 500x. Tá? Então essas aqui são as DDPs.
Então a corrente, ele quer saber o fator IS sobre V. O IS vai ser 500 vezes maior do que o IV, porque ele tem a resistência 500 vezes menor e está ligado em paralelo. Então alternativa D. Então a boa e velha divisão, né, de corrente. Se essa resistência é 500 vezes menor, a sua corrente é 500 vezes maior. Então essa daí foi uma de comparativa de eletricidade, um pouco mais direta, né? Legal, então agora vamos para 47, olha só, 47 é aquelas questões da Unicamp que eles mostram para você uma equação bem feia, nunca antes vista, e aí você basicamente tem que substituir o que eles pedem, ter calma e detonar, entendeu? E fazer as contas e detonar. Então legal, então vamos ver o que acontece, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Então ele diz assim: materiais termoelétricos são aqueles com alto potencial de transformar calor em energia elétrica. A capacidade de conversão de calor em eletricidade é quantificada pela seguinte grandeza, olha lá, ó. F, nem sei o que é isso. S ao quadrado sobre ρk vezes T. Nunca ouvi falar. Em que adimensional que é adimensional, essa grandeza é adimensional, legal. E função da temperatura T, então isso aqui é a temperatura T. E das propriedades do material, deixa eu ver. O ρ é a resistividade elétrica, o K é a condutividade térmica. O que mais? Quer ver o que ele falou? Coeficiente Seebeck-S. Sei lá o que é isso. O gráfico a seguir mostra a resistividade em função da temperatura em um certo material termoelétrico. Analisando o gráfico e considerando a condutividade 2 watts por metro Kelvin e o tal do coeficiente Seebeck, 300 microvolts por Kelvin, ele quer saber a uma temperatura de 300 Kelvin, conclui-se que a grandeza F desse material a essa temperatura vale, ou seja, o que você vai fazer? Você vai entrar com o ρ, cadê o ρ? Ó, isso aqui eu não sei nem se tem muita conta. O ρ, cadê o ρ? Cadê o ρ? Rosinho, cadê? Ué? Aqui, ó. Não, aqui ele deu o K. Lá, ó. Parece uma temperatura de 300 Kelvin. Então, olha só. Então você vai entrar aqui com a temperatura de 300 Kelvin. Vamos ver aqui, ó. Temperatura de 300 Kelvin é aqui, ó. Temperatura de 300 Kelvin. Aí você tem o ρ. Temperatura de 300 Kelvin em torno de 1,5, tá? Vezes 10 a menos 3. Tá? Então você tem 1,5 vezes 10 a menos 3. Aí com o ρ, então você já tem o ρ. O K lhe deu, que é 2. E aqui, ó, 300 microvolts por Kelvin, mas a gente tem 300 Kelvin. Então é 300 vezes 300. Que dá 9 vezes 10 a quarta microvolts, que é o Seebeck, que está aqui. Então é só fazer a conta. Esse aqui, ó, vou pegar a própria resolução aqui, ó. Então, ó, o F é igual a S ao quadrado sobre ρk vezes T. O S ao quadrado, 300 vezes 10, o coeficiente Seebeck, ele deu 300 vezes 10 a menos 6. O ρ é 1,5, que a gente tirou do gráfico. Lembra, ó, para 300 aqui, ó, para 300 o ρ é 1,5 vezes 10 a menos 3. E depois substituímos aqui. O coeficiente de condutibilidade é 2. Aí é fazer as contas, né? Vai dar 0,9. Alternativa C aí da questão 47. Questão 47, alternativa C. Então era só consultar o gráfico mesmo e colocar na fórmula. Agora vamos ver, olha esse aqui. Esse aqui é de refração. Lentes de Fresnel. Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de superfícies aqui, ó. Tá vendo, ó? E esse conjunto de superfícies, ele tem formas geométricas já com intenção de fazer concentração de raios de luz ou gerar um pincel cilíndrico. Aí depois ele dá um pedacinho dessa lente, da normal
Aí olha só, aqui você tem o θ1, que é o ângulo de incidência, e o θ2, que é o ângulo de refração. Olha, ele dá o seno do θ1 e dá o seno do θ2. E tá indo pro ar, ele quer saber o índice de refração do acrílico. Nossa, então é Snell, né? Questão de Snell, direto aí a questão 48. Olha lá, vamos ver, vai ficar índice de refração do acrílico, seno de θ1, que é igual ao índice de refração do ar, seno de θ2. O índice de refração do acrílico é o que eu quero. Olha lá, o seno de θ1 é meio. O índice de refração do ar, aproximadamente 1. E o seno de θ2, 0,75. Ou seja, o índice de refração desse acrílico, 1,5. Portanto, alternativa A. Tá? Questões aí diretas e clássicas. Né? Ou de contas ou clássicas. A prova do Unicamp de primeira fase é admirável sempre. Agora, para terminar, vamos fazer os 61, 62 e 63. Que estão aí no campo da bioquímica, aliás, da fisicoquímica. Poderiam ser tanto de física quanto de química. Eu vou dar minha versão para os 61, 62 e 63, tá? Olha só aqui, ó, o 61 é de Transcal, transferência de calor e massa. Olha só, mesmo em manhãs bem quentes é comum ver um cão tomando sol. O pelo do animal esquenta e sua língua do lado de fora sugere que ele está cansado. O pelo do animal está muito quente, mas mesmo assim o cão permanece no sol, garantindo a produção de vitamina D3. Durante essa exposição ao sol ocorrem transferências de energia entre o cão e o ambiente, por processos indicados na figura abaixo. Aí você vê que ele absorve calor aqui, ó, por irradiação a partir do sol. Ele emite calor por irradiação. E aqui também existe calor, provavelmente por convecção. Em ordem crescente, os números correspondem respectivamente aos processos D, A, e o cãozinho perde calor aqui também para o chão pela condução, né? Ele está em contato. Então vamos ver qual que é o melhor aqui. Realmente, ó. O número 1 é condução. Então só pode ser C ou D. Tá? Então no C ou D. O número 2, deixa eu ver. Pode ser evaporação ou radiação. Pode. Então até agora C e D tranquilo. Iguais. O número 3 é convecção, que tem movimento. Também está igual. O número 4, radiação e evaporação. Não, isso é radiação. Evaporação seria se ele estivesse perdendo. Então é essa. E finalmente o 5, radiação também. Alternativa D. Então, ó, condução. Alternativa D não, alternativa C. Condução, evaporação, convecção, radiação e finalmente radiação também. Legal, questão 61. Aí olha só, estamos fechando, gente. Questão 62 é sobre uma usina, né? Olha lá a usina lá, ó. Vaporização, vaporiza, roda a turbina, depois condensa e volta. Gera eletricidade que vai para as cidades. Turbina adiabática, condensador adiabático e a caldeira isotérmica, assim como o condensador também isotérmico. Aí a geração de eletricidade devido à lei de Faraday e a transmissão de energia para as cidades. Aí ele pergunta, o funcionamento da usina, conforme o esquema abaixo, o funcionamento da usina é... Então, olha lá, duas transformações químicas. Uma transformação física e não mais que 3 tipos de energia. De jeito nenhum. Não. Uma transformação química. Tá? E por que não? Você tem 2 transformações físicas, que são 2 mudanças de estado, e 3 formas de energia. Claro que tem. Energia rotacional, energia cinética, energia elétrica, energia magnética, energia térmica, né? Energia rotacional, tem um monte, no mínimo 3 tipos de energia. E uma transformação química. Qual que é a transformação química? A transformação química é a combustão. A combustão é um processo químico aqui, né? A combustão dos materiais ser combustíveis. Então, alternativa D. As outras todas têm erros de quantidade de transformação químicas, físicas e de energéticas. E finalmente a questão 63, que a gente ainda pode dar uma interpretação aqui, ó.
Icebergs flutuam em água. Eles têm a densidade em geral 0,9, né? Questão 63, né? Icebergs, eles têm a densidade 0,9, fica 10% para fora, 90% para baixo. E aí ele diz assim: com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema... Isso aqui é uma fusão, isso aqui é um processo latente. A temperatura fica constante. Todos os processos latentes são isotérmicos. Então a alternativa B permanece constante, mas o volume do sistema diminui, claro. Quando derretem pedaços de gelo, o volume daquele gelo diminui. Justamente por isso que o gelo é menos denso e flutua em água. Então a alternativa B, né, a temperatura do processo latente permanece constante, mas o volume diminui. Beleza, galera? Então isso aí é Unicamp. O que nós percebemos? Qual o perfil da prova da Unicamp? Clássica, exigente, cobre vários capítulos da física. Veja aquelas questões de gravitação ali bastante exigentes. Então, Unicamp clássica aí de primeira fase. Mas vocês estão super bem preparados. Só lembrar tudo direitinho e fazer uma boa prova. Beleza? Esse aí é o Unicamp do ano passado. Aproveitem aí com material complementar. Tchau, gente!